Uma coisa que você vai perceber quando você começar a trabalhar com Ashurias no QCAD é que nós vamos precisar de uma estratégia para usar um recurso chamado ilhas. Como assim chamado ilhas? Deixa eu mostrar um exemplo aqui do problema e como você vai encarar ele. Por exemplo, como é que você vai resolver esse problema. Se eu adicionar uma Ashuria, se eu selecionar aqui a nossa polilinha, vou lá em Draw, Ashuria da seleção, e vamos usar aqui como escala 0.01. Se eu der um OK, como você vai perceber, a Ashuria ignorou completamente a posição do nosso sofá. Então, como é que é possível trabalhar com Ashurias e blocos móveis ou partes em que você não quer que a Ashuria seja aplicada? Aí entra um recurso do QCAD chamado ilhas. Ele não vai identificar as ilhas de maneira automática. O que são essas ilhas? São outras polilinhas que você vai selecionar junto da polilinha maior. Então, eu vou apagar essa Ashuria aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar aqui em volta desse sofá uma outra polilinha. Eu recomendo que você faça isso numa camada separada. Então, eu vou desenhar aqui uma outra polilinha aqui nessa região. Então, desenhei a polilinha. Eu vou só mover temporariamente esse bloco para cá. E você pode perceber que nós temos uma polilinha aqui e uma outra polilinha aqui nessa região. Se eu selecionar agora essa polilinha, deixar a tecla Shift pressionada, então eu vou selecionar as duas polilinhas. Você poderia ter feito isso também com o bloco aqui. Eu só acho mais fácil fazer com o bloco separado, mas fica a seu critério. Então veja que eu selecionei a ilha e selecionei a polilinha maior. Se eu for lá no menu Draw agora, Ashuria, e adicionar a nossa Ashuria aqui, você vai perceber que o QCAD ignorou a parte da ilha em que o bloco estava, a polilinha que marca exatamente o contorno do nosso bloco. Essa é a melhor maneira, ou a maneira mais eficiente que você tem de conseguir aplicar Ashurias na sua ilustração, no seu projeto, ignorando ou contornando aqui os nossos blocos, ou qualquer coisa que você queira, caso seja um elemento construtivo, por exemplo, se você tiver ali um pilar, uma coluna que você queira ignorar, você vai conseguir fazer isso usando esse recurso das ilhas no QCAD. Então, se eu reduzir aqui essa escala 0,1, então veja como nós conseguimos, por exemplo, adicionar Ashurias usando esse recurso, e ele ignorou completamente a área do bloco. Para mais blocos, evidentemente, se eu tivesse mais blocos aqui, eu teria que fazer uma ilha para cada um deles para conseguir fazer essa inserção. Contanto que ele esteja dentro da polilinha maior, o QCAD vai ignorar ele no momento em que ele estiver adicionando a Ashuria.